Olá pessoal, meu nome é Guilherme Miller, eu sou um web designer e web developer. Resolvi fazer esse screencast aqui até porque a procura no meu site é muito grande por esse post. Então eu resolvi fazer uma versão em vídeo para mostrar um pouquinho melhor como que funciona essas duas técnicas de fazer uma imagem de fundo, preencher a tela inteira. Eu já tenho aqui um arquivo de exemplo, né? Um arquivo HTML já com um site aqui com alguns parágrafos. E primeiramente eu vou mostrar para vocês a técnica utilizando o CSS3. Essa técnica ela só vai funcionar nos navegadores mais modernos, né? O Safari, o Opera, o Chrome, o Firefox e Internet Explorer versão 9 para cima. Depois eu vou mostrar a versão em JavaScript que tem um pouco mais de suporte para os navegadores antigos. Aqui então nós temos nosso documento HTML. Eu vou abrir aqui esse documento para a gente ver como é que ele fica. Aqui nós temos a nossa div, os parágrafos. Eu vou pegar aqui uns estilos bem simples para começar. Só questão de fontes e margens. É claro que em um site real você colocaria esses estilos em um arquivo externo, né? Mas aqui só para exemplificar, para ficar mais simples, eu vou colocar tanto scripts quanto os estilos dentro aqui do arquivo HTML. Então aqui a gente tem alguns estilos básicos de texto, só mudando a fonte, mudando um pouquinho as margens. E agora eu vou estilizar a nossa div do site, colocando uma largura de 560 pixels, margem de cima e embaixo, automático na esquerda e na direita, para que apareça centralizado. E um fundo branco, um pouquinho de margens internas. E se o navegador suportar, um fundo em RGBA com um pouquinho de transparência, para que a gente possa ver a imagem de fundo atrás. Então com esses estilos, nosso documento fica dessa forma. Agora vamos colocar a imagem de fundo. Eu tenho uma imagem simples aqui com o nome de imagem.jpg. Então vou usar a propriedade background como URL imagem.jpg. Em seguida, sem repetição, centralizada e fixa. Dessa forma, a gente tem a imagem de fundo aqui. Só que, dependendo do tamanho da tela, a gente pode ver que ela corta, que a gente não consegue ver o restante da imagem. E pior do que isso, se a tela for muito grande, vai ficar um espaço branco embaixo da imagem ou dos lados, dependendo do monitor. Então a imagem aqui está estática, centralizada na página. E para essa tela, enquanto essa tela, a imagem preenche a tela inteira, em uma tela maior isso não aconteceria. Sem falar que a gente perde detalhes da imagem. Então se a gente conseguir uma maneira de adaptar essa imagem proporcionalmente à tela, só que ocupando sempre todo o espaço disponível, a gente consegue aproveitar melhor a imagem. Então no caso de CSS3, a gente usa uma propriedade simples que chama background size, que é uma propriedade nova, que de novo só vai funcionar em Internet Explorer 9 para cima e nos outros navegadores também na maioria das versões já funciona.
Background size, coloco o valor cover. Com isso, vocês podem ver que agora a imagem está se adaptando à tela. Então é um comportamento diferente do que estava antes. Então dessa forma, a imagem nunca vai deixar de ocupar toda a tela. E para versões um pouco mais antigas dos navegadores Opera, Safari, Chrome e Firefox, a gente usa as versões da propriedade com prefixos, né? Então o prefixo do Opera, background size, cover, a mesma coisa para o WebKit, que é Safari e Chrome, e para versões do Firefox mais antigas. Então essa é a versão da técnica utilizando CSS3. Caso você precise de suporte para esse tipo de recurso em navegadores mais antigos, eu recomendo a utilização de JavaScript. Tem outras formas de fazer, eu até vou deixar um link no meu post no blog, um link que mostra outras técnicas de fazer a imagem ocupar a tela inteira. Mas aqui eu vou mostrar a que eu tinha desenvolvido primeiro para um site que depois eu coloquei no post no meu blog. Então por enquanto eu vou tirar esse CSS aqui. Para que essa técnica funcione, a gente precisa ter uma div. A gente precisa ter uma div para colocar a imagem dentro. Ou seja, eu não vou usar a propriedade background CSS para colocar essa imagem na página. Então aqui dentro dessa div fundo eu vou usar uma tag image, imagem.jpg. Com isso a gente vê que agora a gente tem a imagem aqui e embaixo tem o site. Para começar, essa div fundo tem que ter posicionamento absoluto. E a div site da mesma forma. Isso para que ela possa aparecer em cima da nossa imagem. Você vê que a gente está com barras de rolagem para tudo que é lado aqui, então a gente já vai resolver isso. Para que a div site fique centralizada, eu posso usar aqui uma técnica simples de margens negativas. Colocando esquerda 50%, o site vai ficar 50%, ou seja, o site vai começar bem na metade da página. E usando uma margem esquerda negativa, de exatamente metade da largura do site, que nesse caso é 600, né? 560 mais padding de 20 pixels de cada lado, o site fica centralizado na tela. O único cuidado com essa técnica é que se a tela for muito pequena, é capaz de perder uma parte do site. Como vocês podem ver, a parte aqui da esquerda do texto fica inacessível. Então, para resolver essa questão das barras de rolagem, porque a imagem é muito grande, a gente vai criar uma outra div chamada fundo externo.
colocar essa div fundo dentro. Essa div fundo externo vai ocupar a largura de 100% da tela e a altura 100%. Só que eu não vou deixar nada que apareça fora dessa área da tela, né, vai ficar escondido, ou seja, eu vou usar a propriedade overflow como hidden para que o que escape da área da tela fique para fora, né, não influa na rolagem. A gente vai precisar que essa div tenha a position absolute e que a div fundo tenha a position fixed. Então agora vocês podem ver que a barra de rolagem lateral sumiu. A gente só tem a rolagem aqui do site. E a position fixed da div fundo mantém a imagem onde ela está. É claro que a gente ainda não tem adaptação. E como a gente não vai usar aqui o background size, a gente vai usar uma técnica um pouco mais simples para que tenha um pouco de adaptação, à tela, e o JavaScript vai entrar para complementar essa adaptação. Para isso, a gente vai usar essa regra aqui. As imagens que estão dentro da div fundo vão ter também a posição absoluta e tem a largura mínima como sendo 100% da tela e a altura mínima como sendo 100% da tela. Dessa forma, você vai ter uma adaptação bem simples, que nesse tamanho de tela não vai aparecer, mas em uma tela maior você consegue perceber que a imagem ainda assim vai ocupar toda a tela, só que como a gente pode ver, ela não está tendo o mesmo comportamento do que o background size cover que a gente viu com CSS3. Então essa adaptação da imagem à tela ela pode ser ainda melhor. E para isso a gente vai usar um pouco de JavaScript aqui. Então para começar eu vou carregar a script da jQuery. E aqui eu estou fazendo um link com o Google mesmo, carregando o jQuery de lá. E a gente vai usar uma função que eu chamei aqui de adapta imagem. Para que faça essa adaptação para a gente. Então o que essa função faz? Ela aceita dois parâmetros, um sendo a imagem já selecionada pelo jQuery e o container também selecionado pelo jQuery. Nesse caso o container é a janela do navegador mesmo, então eu deixei como um parâmetro opcional. Aqui para começar a gente inicia definindo duas variáveis aqui que a gente vai precisar mais para frente, a largura final da imagem e a altura final da imagem. Seguindo aqui, se nenhum container for definido, a gente vai usar o objeto window mesmo. Então, se o container não está definido, o container é a seleção aqui do jQuery de window, né? do elemento window. Em seguida, eu pego aqui a largura do container e a altura do container. Nesse caso, as dimensões da janela do navegador, né? Da área visível do navegador.
eu removo todo tipo de atributo de largura e altura e também qualquer propriedade de CSS que esteja colocando largura e altura na imagem, para que evite conflitos, né? Em seguida, também pego a largura e altura da imagem, né? E aqui tem um cálculo simples para determinar o que a gente precisa fazer para que essa imagem ocupe a tela, né? Então aqui, se a largura for maior que a altura, a gente está trabalhando com uma imagem do tipo paisagem, né? E aqui então tem um cálculo que justamente para ver quanto que a gente precisa de largura para essa imagem. Ou seja, se a imagem é tipo paisagem, a altura tem que ser igual à altura do container. E daí com esse cálculo a gente verifica qual que é a largura final. Se por algum acaso essa largura for menor do que a tela depois do cálculo, eu faço o cálculo contrário para para garantir que essa imagem ocupe mesmo a tela toda. Caso contrário, se a imagem for retrato, é o mesmo cálculo, só que na ordem inversa. Depois disso, eu coloco aqui a altura final e a largura final na imagem. Isso usando a função do jQuery height e a função width do jQuery. E daí faço um cálculo bem simples aqui da metade da altura menos metade da altura do container e metade da largura menos metade da largura do container para determinar o posicionamento dessa imagem, né? Como essa imagem, se o cálculo deu certo, ela sempre vai ficar maior do que a tela, então eu tenho que usar um pouquinho de posicionamento negativo, né? Lembro que as imagens estão posicionadas absolutamente, então eu vou usar um pouquinho de posicionamento negativo, né? Ou seja, se o número der positivo, eu coloco o negativo aqui, transformo ele para negativo, para que ele possa, para que o JavaScript possa posicionar a imagem centralizada na tela. Então, e como a gente tem o overflow hidden na div fundo externo, né, esse excedente de imagem não vai causar uma barra de rolagem. Por fim, a gente inclui aqui com a função CSS do jQuery as propriedades top com a posição Y e left com a posição X. E para finalizar, quando a página carregar ou a janela for redimensionada, adaptamos a imagem. Então eu uso a função bind do jQuery para resize e para load, ou seja, para quando a janela do navegador for redimensionada ou quando a página terminar de carregar, eu adapto todas as imagens que estão dentro da div fundo. Eu uso uma div nesse caso, porque você pode colocar mais de uma imagem aqui, fazer um slideshow, né? Que nem algumas pessoas já me perguntaram como que fazia. Então, nesse caso, seria pôr algumas imagens aqui e usar uma script como o jQuery cycle. Então, salvando aqui, a gente vai ver que a imagem agora ela está sendo adaptada e é um comportamento semelhante, se não igual, ao do background cover. Então o JavaScript se encarrega de fazer esse cálculo e sempre determinar a proporção correta para que a imagem se adapte corretamente. Os arquivos desse site de exemplo aqui, junto com a script e tudo mais, você consegue baixar acessando o meu site. Espero que tenham gostado e até a próxima.